Olá pessoal da análise, estão dando continuidade aí, vamos falar agora da definição 58. Seja f uma função definida de i nos reais, onde i aqui é o intervalo, uma função derivável em um ponto C, pertencente ao interior desse intervalo. Então estou com o intervalo aqui, né? Novamente aqui o intervalo, pode ser aberto ou fechado, e o C aqui, um ponto aqui do interior desse intervalo. Então a função é derivável nesse ponto. Diz-se que C é um ponto crítico, então isso é uma definição, um ponto crítico de f, se a derivada da função em C for igual a zero. A gente viu que no início, né, da teoria das derivadas, que derivada de uma função num ponto específico, né, dá o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função. Então, se o coeficiente angular é igual a zero, a reta tangente nesse ponto é uma reta horizontal. Então, se a função for derivável, admite reta tangente. Se a derivada for igual a zero, essa reta tangente é horizontal. Quando a reta tangente é horizontal, então, numa função derivável, num ponto, a gente chama esse ponto aqui de ponto crítico da função. A gente viu um resultado anterior, que o teorema 53, né? Se C for um extremo local, então a derivada da função e a f for derivável em C, né? Então a derivada da função é igual a zero. Ou seja, se eu tenho um ponto de máximo local ou um ponto de mínimo local, então necessariamente a reta tangente nesse ponto aqui, né, no ponto C, é igual a zero, ou seja, a f' de C é igual a zero. A mesma coisa acontece aqui, né, com um ponto de mínimo local. Né? Então, a f, que eu tenho um ponto C aqui, se for mínimo local, né, a f' de C é igual a zero. Então, esse resultado aqui nos diz que se eu tenho um extremo local, né, num ponto C, onde a função era derivável, então a derivada da função é igual a zero. Aqui está definindo esses pontos aqui, né, aqui no definição 58, como sendo pontos críticos, ou seja, esses pontos aqui, pela definição 58, como eles têm aqui, né, derivada no ponto igual a zero, então eles são chamados de pontos críticos. Mas isso não caracteriza que todos os extremos locais, né, onde a função era derivável são pontos críticos. Mas nem todos os pontos críticos são extremos locais. Né? Poderia ter pontos críticos, ou seja, onde a derivada é igual a zero, que não sejam extremos locais. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Ó? Então, pelo teorema 53, se o C é um extremo local, então ele é ponto crítico. Mas nem todo ponto crítico é extremo local. Então, essa volta aqui, ela não é necessariamente verdadeira. Né? Vai ter extremo local, vai ter ponto crítico que é extremo local, mas vai ter ponto crítico que não é extremo local. Okay? Vamos entender isso aqui graficamente aqui. Por exemplo, eu estou aqui, né, no x1 aqui, a derivada é igual a zero, mas esse ponto aqui não é extremo local. Então, ele é um ponto crítico, mas ele não é extremo local. Se ele for ponto crítico, aliás, se ele for extremo local, né, C extremo local implica em ser ponto crítico. No caso, né, vamos considerar apenas onde a função é derivável no ponto. Né? Então, se C é extremo local, então ele é ponto crítico. Que é o caso aqui. Ó. Esse aqui é um extremo local, então ele é ponto crítico. Esse aqui é extremo local, ponto crítico. Esse aqui é extremo local, ponto crítico. Esse aqui é extremo local, ponto crítico. Mas nem todo ponto crítico é extremo local. Então a volta não é verdadeira. Que é o caso aqui, por exemplo. Esse ponto aqui é um ponto crítico, né, porque a derivada da função é igual a zero, mas ele não é extremo local. Ok? Então, vamos aqui, olha, analisar agora a definição 59. Seja f uma função de i nos reais, em que i é um intervalo e c é um ponto i desse intervalo. Dizemos que c é um ponto de máximo local, aliás,
máximo global ou de mínimo global, se, né, o f de c for maior ou igual do que f de x para todo o intervalo, né, para todo x no intervalo. Então, no caso aqui de f de c maior ou igual do que f de x, eu tenho um caso aí de máximo, ponto de máximo global. Se for f de c menor ou igual do que f de x, eu tenho um caso aí de mínimo global. Então, vamos analisar agora o próximo teorema, né, que será utilizado na demonstração do teorema do valor médio, que é chamado aí, teorema de Rowley. Seja f uma função contínua, no intervalo fechado AB, então ela é contínua no intervalo fechado AB, e derivável no intervalo aberto AB. Então ela é contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto. Se a f de A for igual a f de B igual a zero, ou seja, se ela sair da altura zero e chegar no outro extremo aqui, na altura zero, então vai existir um x0 aqui, né, no interior do intervalo, tal que f' de x0 igual a zero. Ou seja, então f' de x0 igual a zero para algum x0 no interior aqui dessa função. Ou melhor, no interior desse intervalo. Vamos analisar então a demonstração. Bom, eu sei que a função ela é contínua, então ela sai de um ponto, que, né, no caso aqui da altura, vou pegar aqui o eixo y e o eixo x, vou pegar aqui dois pontos aqui A e B. Então, ela sai da altura zero e chega continuamente aqui na altura zero, aqui no ponto B. Então tem várias maneiras dela chegar, né? Então ela é derivável no interior, então ela vai sair de forma, suave, chega de forma suave aqui, ela tem tangente em todos os pontos, então ela sai de uma altura e chega na mesma altura, que é a altura zero, e tem algumas maneiras dela chegar, né? A primeira maneira aqui que a gente pode analisar, né, é que a função ela pode ser uma função constante. Então se ela for uma função constante, vou pegar aqui, se ela for uma função constante, né, ela sai da altura zero e chega aqui na altura zero, é constante. Né? A gente sabe, né, que derivada de constante é igual a zero. Então, se a função for constante, não há o que demonstrar, pois nesse caso a derivada será zero em todos os pontos aqui do interior. Então, por que não há o que demonstrar? Bom, porque eu quero mostrar que existe um x0 aqui no interior, tal que a f' de x0 é igual a zero. Algum x0, mas no caso aqui, se a função for constante, eu tenho aqui que f' de x é igual a zero para todo x no interior. Então, existe esse algum x0. No caso aqui, todos os x0s do interior, vamos pegar aqui, né, o intervalo AB aqui, né? Intervalo AB. Então, qualquer ponto x0 aqui do interior satisfaz isso. Então, existe mais do que algum x0. Todo x0 do interior, a derivada é igual a zero. No caso aí, quando a função é constante. Então, ela é trivialmente aí satisfeita a conclusão. Né? Então, se a f sai da altura zero em A e chega na altura zero em B, no caso aí, a função constante, então ela satisfaz esse resultado aí de que a f' de x0 igual a zero para algum x0. Então vamos analisar o caso onde ela não é constante, né? Que é o caso não trivial. Então, suponhamos então que a f não seja constante. Então, se ela não é constante, ela vai... Vamos pegar uma outra cor aqui. Verde aqui, por exemplo. Então, se ela não é constante, eu estou saindo aqui da altura zero, no ponto A, e indo, né, para a altura B. De alguma forma, ou ela vai subir ou ela vai descer, porque ela não é constante, né? Então, como ela é contínua, ela sai da altura A e chega na altura B.
e ela não é constante, então ou ela vai subir em algum momento ou ela vai descer. Ela pode, por exemplo, fazer, por exemplo, aqui, ela pode, por exemplo, só subir, mas uma hora ela vai ter que descer, né? Porque ela sai da altura 0 e chega na altura 0. Ou ela pode só descer, mas uma hora ela vai ter que subir. Então, tem vários casos aqui que pode acontecer, né? Então, vamos lá analisar aí, né, a situação onde a f não é constante. Bom, eu sei que a f de A é igual a f de B, que é igual a 0. Então, vai existir um ponto x aqui do interior, tal que a f de x ela é positiva, ou seja, uma hora ela vai subir, ou a f de x ela é negativa. Vai existir esse x aqui, onde acontece isso. Então, vai existir esse x, onde a f de x é positiva ou a f de x é negativa. Se acontecer o primeiro caso, onde a f de x é positiva, a função vai possuir um máximo em AB, porque ela é contínua, né? Então, se ela sobe para um f de x positivo, ela vai ter que descer, porque a f de b é igual a 0. Então, ela atingirá um máximo local aqui em x0. Pelo teorema anterior, a derivada aqui da f em x0, já que ela é derivável, né, no interior, é igual a 0. Estou usando o teorema 53. E se ela descer, no caso aqui, né, se existir um x tal que a f de x é menor que 0 para algum x, então ela atingirá um mínimo local, né, em algum x0. Então, vai ser um extremo local, onde a função é derivável. Então, a f' de x0 é igual a 0, pelo teorema anterior. Então, o teorema está completamente demonstrado, né? Então, se a função ela é constante ou ela não é constante. Se ela for constante, existe esse x0 no interior tal que f' de x0 é igual a 0. Se ela não for constante, também existe. Então, o teorema está demonstrado. Então, se eu analisar o gráfico aqui, né, que eu coloquei, estou aqui com o eixo x, com o eixo y e aqui vários tipos de funções, né? Então, aqui a função constante aqui, né, é qualquer ponto x0 do interior. Essa função em verde aqui, né, eu vou ter esse ponto aqui, né, que seria com o x0, ou esse aqui. Essa laranja aqui, né, poderia ser esse aqui, seria esse aqui o x0, e esse aqui seria esse caso aqui o x0, que satisfaz isso aqui, né, derivada da função no x0 igual a 0, ou seja, tem vários pontos críticos aqui, né, nessas situações. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, lá da função f de x igual a x ao cubo menos 12x, definido no intervalo aqui de 0 até 2 raiz de 3. Então, determine o x0 no interior aberto, esse interior aqui, né, tal que f' de x0 é igual a 0. Então, para a gente mostrar que existe esse x0 no interior aberto, aí eu primeiro tenho que entender essa função aqui, né, à luz do teorema anterior. Então, a função ela tem que ser contínua nesse intervalo. Intervalo fechado, né? Intervalo aqui de 0 até o intervalo de 0 até o 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Então, a função ela é contínua, né? Porque ela é um polinômio, né? Então, ela é contínua nesse intervalo. É contínua nesse intervalo aqui, né? Vou pegar esse intervalo aqui como sendo i. Ela é derivável nesse intervalo, no intervalo aberto, né? Porque ela é derivável em todo intervalo, né? Em toda a reta. Então, é uma função contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto. Para eu ter as hipóteses do teorema, além dessas condições aqui, né, o f de 0 tem que ser igual a f de 2 raiz de 3. Então, o f de 0 tem que ser igual a 0. O f de 0 é 0, né?
que é 0 ao cubo, menos 12 vezes 0. O f de 2 raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3 elevado ao cubo, menos 12 vezes 2 raiz de 3. Isso aqui dá 2 ao cubo, que é 8, vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então é 8 vezes 3, vezes raiz de 3. Menos 12 vezes 2, que é 24, vezes raiz de 3. 8 vezes 3 é 24. 24 raiz de 3 menos 24 raiz de 3 dá 0. Então, a f de 0 é igual a f de 2 raiz de 3, que é igual a 0. Função é contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto. Então, pelo teorema anterior, existe um x0 aqui nesse intervalo aberto, aqui, de 0 a 2 raiz de 3, tal que a f' de x0 é igual a 0. Eu sei que existe, por esse teorema. Agora, ele está pedindo aqui para determinar qual é esse x0. Eu derivo a função, vamos derivar a função. Eu derivo a função aqui, f' de x, vai ficar 3x ao quadrado menos 12, igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 12 sobre 3, que é 4. Isso me dá que o x é igual a mais ou menos 2. Tenho dois resultados, tenho menos 2 e tenho 2. Mas eu quero o resultado que esteja aqui dentro, Então, o meu x0 é igual a 2, porque o menos 2 está fora desse intervalo. E o 2 pertence ao intervalo 0, 2 raiz de 3, porque ele é maior que 0 e ele é menor que 2 raiz de 3. Então, esse é o ponto que ele está pedindo aí para determinar. Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.